Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. É sempre uma alegria e uma emoção quando você retorna à igreja aonde você foi pastor. Para mim é um motivo de muita alegria, muita emoção estar com vocês aqui nesta manhã. Que você possa, como eu, desfrutar dessas horas benditas que passamos aqui na igreja. O sábado, ele é o melhor dia da semana. E este é o melhor horário do sábado. Quando nós estamos na casa do Senhor e viemos aqui para adorá-lo em espírito e em verdade. Que você desfrute das bênçãos que o Senhor quer derramar sobre cada um de nós. Que você se sinta bem entre nós, que você saia da igreja mais feliz do que quando você aqui chegou. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram o quê? Vamos na casa do Senhor. Que você receba as bênçãos, que você sinta do seu lado o Espírito Santo falando profundamente ao seu coração. 90 anos de igreja de Vila Matilde, uma das primeiras igrejas de São Paulo, a primeira igreja da Zona Leste, e quanta influência positiva ela teve aqui neste lugar. Quantas pessoas aqui receberam o Evangelho, quantas pessoas receberam o Evangelho através dos membros da igreja, não dá para se contar. Somente no céu nós vamos ver o resultado de tudo isso. Que Deus continue abençoando esta igreja e que você continue pregando o Evangelho, levando a palavra do Senhor a todas as pessoas. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 28. Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10 em diante. Gênesis 28, verso 10, diz assim: partiu Jacó de Berseba, e se foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. E tomando uma das pedras daquele lugar, e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir, e sonhou. E eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava aos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Quando eu fui preparar o sermão desta manhã, me dirigi à biblioteca da universidade, e quando você vai preparar um sermão, geralmente você lê várias traduções da Bíblia. Eu queria pregar sobre esse texto bíblico. Levei a minha Bíblia, mas lá na universidade haviam ali muitos exemplares de Bíblias com diversas traduções. A minha tradução diz que Jacó, ele sonhou com uma escada. Uma tradução que eu tirei da prateleira, li escada. Numa outra também dizia escada. Mas havia uma versão bíblica bem antiga, e ela me chamou a atenção, porque ela não dizia a palavra escada. Jacó sonhou com uma ponte. Jacó sonhou com uma ponte, e os anjos de Deus passavam por ela. Achei tão interessante essa tradução, que o sermão desta manhã vai esquecer a palavra escada e eu vou ficar com a ponte. O que é uma ponte? Você já passou por uma ponte? Você consegue definir o que é uma ponte? Eu fui lá no Google, né? E lá diz o seguinte, que a ponte ela é uma estrutura destinada à passagem sobre um rio,
sobre um braço de mar, sobre um lago, sobre uma estrada, sobre um precipício. Estrada é uma estrutura. E uma ponte pode ser feita de que material? Vamos lá, me ajudem aí. De que material? Pode ser de madeira, pode ser de ferro, pode ser de concreto, né? Ela é uma estrutura destinada à passagem. Existem algumas pontes famosas no mundo. Existe uma lá na Baía de São Francisco, na Califórnia, é a Golden Gate. Algumas vezes, quando você assiste um filme, a ponte, ela está lá. Ela é uma ponte pêncil. Ela é a segunda maior ponte pêncil do mundo. Existe uma outra ponte que hoje é considerada a maior ponte do mundo, e ela fica na China, e ela tem 42 quilômetros de comprimento. 42 quilômetros de comprimento. No Brasil nós temos milhares de pontes, mas existe uma ponte que ela é a mais famosa. Como é que é o nome dessa ponte? Ponte Rio-Niterói é o apelido. Eu quero o nome da ponte. Se você tivesse no show do milhão, já tinha perdido, né? Como é que é o nome da ponte? É o nome de um presidente da República. Fernando Henrique, Getúlio Vargas, Garrastazu Médici. Como é que é o nome? Hermes da Fonseca? Não. Como é que é o nome? Presidente Costa e Silva. Ela fica na Baía de Guanabara. São 13 quilômetros de extensão. 8 quilômetros estão sobre o mar. Passam por ela 30 mil veículos por dia. 26 metros de largura. É uma das maiores pontes do mundo também. Jacó, ele estava passando por um momento difícil na sua vida. Jacó havia mentido, Jacó havia enganado, ele trapaceou lá o seu irmão, ele estava vivendo um momento de abismo espiritual. E agora ele toma o rumo da casa do seu tio, para nesse local, passa a noite fora da cidade. Ele nem entrou na cidade com medo que o seu irmão fosse lá e encontrasse ele. Pegou uma pedra, colocou como se fosse um travesseiro, dormiu e sonhou. Jacó, neste momento, ele estava precisando de uma ponte. Ele estava precisando de algo que o ligasse novamente a Deus. Ele havia pecado, ele sabia do seu erro, ele sabia do seu pecado, e agora precisava de algo que o unisse, que o ligasse novamente a Deus. E Deus ajuda Jacó, e Deus constrói uma ponte, e Deus liga ele novamente a si. Não sei se você percebeu, mas nós, como seres humanos, de vez em quando precisamos de uma ponte. É ou não é verdade? Precisamos de uma ponte. Em alguns momentos da nossa vida, o desespero, a angústia, a infelicidade bate em nosso coração, bate em nossa vida, e nós precisamos de algo que ligue novamente a Deus. Precisamos de uma ponte. Todos nós precisamos de uma ponte para nos achegarmos a Deus, para nos comunicarmos com o nosso Pai Celestial. Em Roma antiga, havia uma profissão que ela era muito cobiçada. Hoje nós temos algumas profissões que são cobiçadas. Quando você pega aí o adolescente, o jovem, que está se preparando aí para o vestibular, você pergunta o que você quer ser, que faculdade que você quer fazer. E ele começa a mencionar algumas, né?
dessas aí que são cobiçadas. São cobiçadas. Lá em Roma Antiga, havia uma profissão que era muito cobiçada. E a profissão, ela era cobiçada, sabe por quê? Porque era o imperador quem nomeava a pessoa para exercer esse cargo, essa função. O imperador nomeava. E qual era a função? Era pontífice. Pontífice. Era aquele que fazia a ponte. Era aquele que fazia a ligação entre os seres humanos e os deuses que eles acreditavam. E o imperador nomeava a pessoa. E então a pessoa se sentia bem pelo fato de ser nomeado pela pessoa mais importante. Júlio César, imperador, ele autonomeou-se como o sumo pontífice. Sumo pontífice. Ele se considerava entre os pontífices o maior de todos eles. Pontífice é aquele que faz a ponte. Na Igreja Católica, nós temos esse termo em evidência. Eu fui católico até 13 anos de idade. Depois nós conhecemos a Igreja Adventista. Mas até 13 anos eu fui católico. Eu fui batizado, fui crismado, fiz a primeira comunhão, né? E então a gente conhece um pouquinho da Igreja Católica. E na Igreja Católica eles usam esse termo pontífice. Quem é o pontífice da Igreja Católica? Quem é o sumo pontífice? É o Papa. E quem é o Papa? O Papa é um padre que ele foi o quê? Subindo na hierarquia da Igreja. Foi subindo na hierarquia. E o último degrau é a função do Papa. Na Igreja Católica, existe lá um móvel, geralmente ele era de madeira no passado, faz tempo, né, que eu não entro na Igreja Católica, mas havia um móvel de madeira que o padre entrava dentro dali, a gente ficava do lado de fora, a gente se ajoelhava e ali a gente fazia o quê? A confissão, a gente confessava. Na Igreja Católica, o padre é aquele que liga o ser humano a Deus. Na Igreja Católica, o padre ele é o pontífice, ele liga as pessoas a Deus. Nós conhecemos, através da Bíblia, quem é o pontífice. Não é o pastor, não é o padre, não é nenhuma pessoa que existe hoje. Quem é o pontífice? Quem é aquele que intercede por nós? Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele é o pontífice, ele é o sumo pontífice. É ele que intercede por nós. É por isso que quando nós fazemos as nossas orações, no finalzinho da oração, a gente diz o quê? Nós pedimos, nós agradecemos, em nome de quem? Em nome de Jesus, porque nós acreditamos, baseados na Bíblia, que Jesus é o nosso mediador, ele é o nosso intercessor, é aquele que apresenta diante de Deus as nossas petições, ele é a ponte. Essa ponte, ela procura nos dar uma vida melhor. Jesus Cristo procura nos dar uma vida melhor. Ele veio para que eu e você tivéssemos uma vida melhor. Ele veio para que eu e você tivéssemos uma ligação melhor com Deus. Ele faz a ponte. Ele faz a ponte. Ele nos liga a Deus. Ele nos liga a Deus. Não sei se você já parou para pensar o que seria do nosso mundo se Jesus não tivesse vindo. Para um pouquinho, pensa, se Jesus não tivesse vindo, se Jesus não existisse, como é que seria a nossa fisionomia? Como é que seria a nossa história? Como é que seriam os nossos quadros? A nossa escultura? Como é que seria a nossa organização adventista? Existiria adventista do sétimo dia? Nós esperamos Jesus pela segunda vez, mas ele não veio nem a primeira vez.
Existiria a igreja adventista? Tudo seria diferente se Jesus não tivesse vindo a esta terra. Ele veio, e ele veio para dar o melhor daquilo que o céu tem para o ser humano. Ele veio para nos dar a salvação, ele veio para ser o nosso intercessor, o nosso mediador. Foi ele que construiu a ponte sobre o rio da morte. Sobre o rio da morte. Todos nós merecíamos, através da desobediência de Adão e Eva, a morte e a morte eterna. Criou-se um abismo, diz Isaías, no capítulo 59. Há um abismo por causa do pecado. E Jesus veio e construiu uma ponte sobre o abismo, para que eu e você pudéssemos ter o direito da salvação. Em vez de morte eterna, vida eterna. E é nisso que nós confiamos, é nisso que nós almejamos, um dia estarmos com Jesus e lá no paraíso. Jesus é que vai proporcionar isto a cada um de nós. A primeira ideia do sermão desta manhã é justamente essa. Tem duas ideias só no meu sermão. A primeira é essa: Jesus é o nosso pontífice. Jesus, ele é o sumo pontífice. Jesus é um mediador. Confie, apresente, abra o seu coração, entregue a sua vida a Ele. Entregue a sua vida a Ele. Ele quer o melhor para o ser humano. Ele veio para que você pudesse passar o abismo, passar o precipício e encontrar novamente a salvação que Deus quer nos oferecer. Mas nós temos que lembrar também, quando a gente vai folheando a Bíblia, quando a gente entra no Novo Testamento, a gente percebe que a palavra de Deus diz que eu e você, nós temos que ser uma ponte, eu e você. É claro que nós não somos a ponte principal. A ponte principal é nosso Senhor Jesus Cristo. Salvação só através de Jesus. Não existe outra maneira, não existe outro método, somente através de Jesus. Mas a Bíblia diz que eu e você, nós temos que ser uma ponte. Se não podemos ser a ponte principal, nós devemos ser uma ponte de acesso para outras pessoas. Uma ponte que facilite para que outras pessoas encontrem a Jesus. Assim como eu e você encontramos a Jesus, ou através da nossa família, ou através dos nossos pais, ou através de um amigo, através de um colega, né? Alguém mostrou para nós o caminho da salvação, alguém nos apresentou o Evangelho. Então eu e você, nós temos que ser uma ponte. Abra sua Bíblia no livro de São João, no capítulo 1. E nós temos um exemplo aqui, na palavra de Deus, de que devemos ser uma ponte de acesso para que outras pessoas encontrem a Jesus. São João, capítulo 1, versículo 41 em diante. Vai aparecer aqui alguns nomes. E eu gostaria que você gravasse pelo menos aí 4 nomes. São João, capítulo 1, verso 41 em diante. A primeira coisa que André é o primeiro nome. A primeira coisa que André fez foi achar o seu irmão Simão, segundo nome. E disse-lhe: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Primeiro nome. Qual é o primeiro nome? André. Qual é o segundo nome? Simão. Vamos chamar de Pedro, né? Porque depois Jesus deu o nome de Pedro e ele ficou mais conhecido como Pedro. André e Pedro.
Vamos continuar lendo. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia, e encontrando a Felipe, terceiro nome, Felipe, disse-lhe: segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Felipe encontrou quem? Natanael, o quarto nome, e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E respondeu Felipe: vem e vê. 4 pessoas: André, Pedro, Felipe e Natanael. André, ele teve o prazer de encontrar-se com Jesus. Gostou de Jesus. Jesus o chamou para ser um dos seus discípulos. E a primeira coisa que ele fez, ele foi encontrar-se com o seu irmão carnal, Pedro. E disse: Pedro, eu encontrei o Messias. Você não quer conhecer a ele? E André fez mais alguma coisa e o tomou, não sei se pela mão, se colocou a mão no ombro, mas o tomou. Ele pegou em Pedro e disse: Pedro, vem comigo, vamos conhecer o Messias. E Pedro foi, conheceu Jesus, gostou de Jesus. Jesus o convidou para ser um discípulo também. Eu não sei o que seria de Pedro se não existisse André. Será que nós teríamos o Pedro da Bíblia? O Pedro que pregou e 3.000 pessoas se converteram? O Pedro que escreveu as cartas que estão lá no finalzinho da Bíblia? Não sei se existiria o Pedro da Bíblia se não existisse o André. André foi até ele, apresentou Jesus, convidou, pegou a Pedro e o levou à presença de Jesus. Graças a Deus existiu o André que foi uma ponte para que o seu irmão conhecesse a Jesus. Felipe, ele teve um encontro com Jesus, conheceu Jesus, e ele imediatamente foi procurar um amigo, encontrou com um amigo. O amigo era Natanael. E apresentou Jesus para Natanael. Natanael, ele tinha alguns preconceitos no seu coração, principalmente quando Felipe disse que ele havia encontrado o Messias, e o Messias era Jesus de Nazaré. Quando ele ouviu Nazaré, o preconceito apareceu dentro do seu coração. Ele nunca imaginaria que o Messias viria de Nazaré. Para ele, o Messias deveria vir de onde? Jerusalém, Jericó, Cafarnaum, cidade grande. Agora, o Messias vir de Nazaré, uma vilinha insignificante no norte. Se você pegar a geografia da época, Nazaré está no norte. Algumas pessoas têm preconceito de nortista, não tem ou não? Esse daqui tinha um preconceito de nortista. Quando ele ouviu falar que era de Nazaré e uma vilinha insignificante, ele, no seu coração, disse: ele não pode ser o Messias, ele não é o Messias, você está enganado. Eu não sei aonde você nasceu, mas quando você pega aquele mapa que tem ali as cidades, geralmente tem uma bolinha. Quando a cidade é grande, a bola é maior, né? Quando a cidade é média, a bolinha também é média. Quando a cidade é pequena, a bolinha é insignificante. E quando você quer mexer com alguém e ele fala o nome da cidade, e a cidade é pequena mesmo, você diz assim: nem no mapa tem, né? Nem no mapa tem.
Nazaré, o Messias vir de lá, não pode ser. Mas olha, Filipe não desistiu. Filipe não desistiu, disse: esquece a cidade. Quando você estiver falando do evangelho para alguém, as pessoas podem ser que tenham preconceito. Não deixe o preconceito crescer. Filipe fez isso, não deixou o preconceito crescer. Mas ele disse o seguinte: olha, esquece a cidade, venha conhecer a pessoa, e você vai se admirar dela, você vai gostar dela. E Natanael foi com Filipe, encontrou a Jesus, gostou de Jesus e tornou-se também um dos discípulos de Cristo. Nós não teríamos o Natanael na Bíblia se não fosse Filipe. Filipe foi a ponte de acesso para que o seu colega pudesse encontrar a Jesus. Eu e você, nós temos que ser uma ponte também. Não a ponte maior é Jesus. Temos que ser essa ponte que facilita para que outras pessoas encontrem a Jesus Cristo. Quando Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, na linguagem do sermão desta manhã, Jesus estava dizendo para todos, para cada um de nós: você tem que ser uma ponte. Ajude outras pessoas a encontrar a Jesus. Seja uma ponte aonde você vive, junto aos seus familiares. Seja uma ponte para os seus amigos, para os vizinhos, para o seu patrão, para os seus funcionários, para o seu colega de estudo. Quando você está estudando, você tem ali ao seu redor, pelo menos 4 pessoas ali ao seu redor. Eles conhecem a Jesus. Deus está esperando que você seja a ponte de acesso para essas pessoas. Lá no trabalho, aonde você está ali 8 horas por dia trabalhando, existem outras pessoas ali junto com você. Conhecem o Evangelho como você conhece? Se não conhece, Deus colocou você ali para ser o quê? A ponte para aquelas pessoas. Esta igreja foi colocada aqui há 90 anos atrás para ser uma ponte para as pessoas, para elas conhecerem o Evangelho. E todo cristão, ele deve ser um missionário. Todo adventista deve ser um missionário. A igreja deve ser uma fábrica de missionários, para levarmos o Evangelho àqueles que não conhecem. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, no livro Desejado de Todas as Nações, contando sobre essa conversa, no final do capítulo, aparece uma frase que ela ficou marcada. Nós conhecemos, acho que quase que de cor, essa frase. Diz assim: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. E nós precisamos ser essa ponte para outras pessoas. No livro Serviço Cristão, tem um pensamento que diz assim: devemos ser consagrados condutos através dos quais a vida celeste flua para outras pessoas. Devemos ser um conduto através do qual a vida celestial possa chegar para outras pessoas. Hoje de manhã, quando eu cheguei aqui na igreja, eu me dirigi ao banheiro. Lavei a minha mão. Lá na pia, apertei o botãozinho, a água fluiu ali. Como é que a água, ela chegou até o banheiro? O encanador fez o seguinte: lá na rua passa um cano bem grosso lá, com muita água. E ele comprou aí numa loja de material de construção canos e ligou um cano de lá até a torneira aqui. Esse cano, ele é o conduto através do qual a água chega até lá. Olha aí, temos uma lâmpada acesa aqui. Como é que essa lâmpada está acesa? É que o eletricista, ele comprou um fio, lá no poste, na rua, tem energia. E ele comprou um fio e ligou o fio lá,
e trouxe até esta lâmpada aqui. O fio, ele é um conduto através do qual a energia chega até aqui. Ellen White diz o seguinte: eu e você, nós temos que ser um conduto através do qual a vida celestial ela possa fluir para outras pessoas. Portanto, seja você uma ponte de luz, uma ponte de verdade para outras pessoas. A sua vida tem que ser uma inspiração para outros. A sua vida tem que fazer a diferença na vida dos outros, na vida dos familiares, dos amigos, dos colegas de esporte. Você tem que fazer a diferença. Cada departamento desta igreja, ele deve fazer a diferença na vida das pessoas. Tudo que existe nesta igreja existe para pregar o Evangelho, para levar a palavra de Deus àqueles que não conhecem. Eles são pontes que levam o Evangelho aos outros. O nosso sonho, um dia é estarmos no céu. Todos nós sonhamos. E o dia que nós formos para os céus, qual é a primeira pessoa que nós queremos ver? Qual é a primeira pessoa? É claro que é Jesus, não é verdade? É o Salvador, é o nosso pontífice, é aquele que veio, morreu por nós, para dar a salvação. Primeira pessoa que queremos ver é nosso Senhor Jesus Cristo. Havia um hino no inário, depois eles tiraram do inário, e agora eles colocaram de novo no inário. Os mais antigos vão lembrar: primeiro quero ver meu Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Então, quando nós chegarmos nos céus, nós queremos ver a Jesus, conversar com Jesus. Mas depois, nós queremos ver quem lá? Os nossos familiares, não é verdade? Será que o meu pai, a minha mãe, os meus filhos, a sogra veio? Mas ela vai estar transformada, viu, gente? Fica tranquilo, tá ok? Quem é que vai estar lá? E eu quero abraçar, não é verdade? Quero abraçar, porque quem sabe o meu pai já faleceu há tantos anos, minha mãe. Então, abraçar, né? Rever os nossos queridos lá. Depois nós queremos ver aquele que foi a ponte, aquele que trabalhou conosco, aquele que levou o Evangelho. Você já pensou como vai ser gostoso você encontrar aquela pessoa que levou o Evangelho para você? Você vai dizer para ele o seguinte: eu estou aqui graças a Jesus, mas você foi aquele que me conduziu até Jesus. Essa será a maior alegria que nós teremos ao encontrarmos aquelas pessoas que nós amamos lá nos céus. Eu queria terminar lendo uma poesia que é praticamente uma oração. Diz assim, não podia ser diferente, né? O título da poesia é Quero Ser Ponte. Diz assim: Senhor, nasci para unir, vivo para unir, sirvo para unir. Eis a minha missão e o meu segredo. Senhor, que maravilha a missão da ponte. Quero também ser ponte para unir os homens entre si, unir os desunidos, unir os corações. Senhor, na estrada da vida, de tantos homens que por mim passam, eu quero ser ponte. Que eu nunca seja uma muralha que separa, mas sempre uma passagem para que os homens possam chegar até você. Que nós sejamos uma ponte. Não podemos ser uma muralha, não podemos ser um muro. Qual é a tendência hoje? Você luta e compra um terreninho, né? Compra um terreno. Primeira coisa que você faz, o que é? Muro, cerca, né? Para você designar, ó, isso aqui é meu, não é de ninguém, é meu, né? Mas nós não devemos ser muros do nosso relacionamento. Nós precisamos ser pontes para que nós possamos ajudar outras pessoas
a conhecer o Senhor Jesus. Que Deus use você, continue usando você, para que você possa continuar sendo essa luz, essa influência, que a sua vida faça a diferença na vida de outras pessoas. Que essa igreja, embora completando 90 anos e aqui ficando até a volta de Jesus, ela continue sendo uma ponte para que outras pessoas conheçam a Jesus como seu Salvador pessoal. Que Deus os abençoe. Amém. Muito obrigado pela mensagem, que possamos somente sentir tocar os nossos corações cada vez mais. E vamos cantar o hino que o pastor mencionou, 439. Primeiro quero ver meu Salvador. Que nós tenhamos justamente essa mensagem nos nossos corações e possamos enchê-lo justamente cada vez mais dessa mensagem. Muitas coisas que eu anseio ver, suas mãos, belezas, glórias, esplendor. Mas antes de fluir de tais delícias o prazer, primeiro quero ver meu Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Antes dos queridos ao redor, e então por longos dias, que doces alegrias, mas quero ver primeiro o Salvador. As muitas eu quero ver o brilho dos portais, eu quero ver os braços celestiais. A árvore da vida é o lindo rio do Senhor, mas quero ver primeiro o Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. E então por longos dias, que doces alegrias, mas quero ver primeiro o Salvador. Eu quero ver mamãe estar com ela no jardim, lembrar dos dias idos com amor. Queridos, quero ver os quais partiram antes sim, mas quero ver primeiro o Salvador. Primeiro quero ver o Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. E então por longos dias, que doces alegrias, mas quero ver primeiro o Salvador. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, a nossa gratidão, o nosso louvor pelo sábado e pelos momentos agradáveis que passamos aqui nesta igreja. Agradecemos, Senhor, porque aqui nós pudemos conversar contigo através das orações, pudemos cantar hinos de louvor, nos assentarmos aos teus pés para ouvirmos a tua palavra. E como foi bom recordar que Jesus veio a esta terra, venceu o mal, venceu o pecado, colocou uma ponte sobre o abismo, cruzou o rio da morte, para que eu, os membros da igreja, cada pessoa aqui presente e toda a humanidade pudessem ter o direito da salvação. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que Jesus fez por nós. Muito obrigado porque Ele continua sendo o nosso mediador
intercessor, que ouve as nossas orações, que responde às nossas petições. Agradecemos por isso e também, Senhor, porque temos em nossos ombros o desafio de sermos uma ponte de acesso para outras pessoas. O Senhor tem usado a cada um de nós a nossa influência, o nosso conhecimento, a maneira como nós falamos, o jeitinho especial pelo qual nós conversamos com as pessoas, e o Senhor tem usado a cada um de nós e tem feito com que o teu evangelho chegue ao coração daquelas pessoas que não te conhecem. Tem usado esta igreja por 90 anos, é um farol, é uma luz aqui neste lugar, levando a tua palavra, estabelecendo outras igrejas, fazendo um papel maravilhoso de cumprir a missão aqui nesta terra e neste bairro. Que o Senhor possa continuar abençoando a igreja e cada membro e cada pessoa aqui presente nesta manhã. Perdoa os nossos pecados, dá-nos o prazer e a alegria de um dia estarmos contigo no teu reino. É o que pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça